fazemos também a leitura daquilo que são as proclamações do Sétimo Concílio Ecuménico, que tem as bênçãos para todos aqueles que defenderam, e muitos com a sua própria vida, a proclamação dos santos ícones e a veneração dos santos ícones, e o anátema contra aqueles que ousaram opor-se a essa veneração que foi proclamada pela Igreja. Vamos então começar a ler essa mesma declaração da Igreja. A ação de graças dada ao nosso Deus no aniversário da restauração da Igreja de Deus, com a exposição dos dogmas da fé e da aversão dos erros funestos da impiedade. De acordo com a palavra do profeta, obedecendo às exortações do apóstolo e instruídos pela narração do Evangelho, nós celebramos o dia da ressurreição. Com efeito, Isaías diz que as ilhas terão de se renovar diante de Deus, fazendo alusão às igrejas dos gentios. Estas igrejas não são somente construções majestosas nos templos, mas a Assembleia dos Fiéis que as enchem e nelas celebram o culto divino com hinos e cânticos. No mesmo sentido, o apóstolo exorta a viver uma vida nova e recomenda a toda a criatura nova em Cristo de se renovar. Quanto às palavras do Senhor, elas dizem de um modo profético: celebrava-se em Jerusalém a festa da renovação, era inverno. Seja o inverno espiritual em que a nação judaica preparava tempestades e lucubrações assassinas contra o nosso comum Salvador, seja a estação que aflige os nossos sentidos corporais pelo arrefecimento do ar. Sim, nós tivemos o nosso inverno. Não um inverno qualquer, derramando sobre nós o rigor da grande perversidade, mas eis que floresceu para nós a primavera da graça divina, e pelos bens recolhidos nós viemos dar graças a Deus, dizendo de uma forma mais conforme aos salmos: o verão e o inverno foste tu que os criaste, lembra-te, Senhor. Efetivamente, os inimigos que blasfemavam, que ultrajavam a santa veneração dos ícones sagrados e se gloriavam da sua impiedade, foi o próprio Senhor que os aniquilou, Ele, o autor das maravilhas. Ele derrubou o orgulho dos apóstatas e aniquilou e não desprezou a voz daqueles que reclamavam: lembra-te, Senhor, da vergonha infligida aos teus servos, e como trago no peito o escárnio e a zombaria dos teus inimigos, Senhor, e as injúrias às marcas do teu Cristo. As marcas de Cristo seriam aqueles que foram resgatados pela sua morte e creram nele pela pregação da sua palavra e pela representação da sua imagem. Por elas, a obra imensa da salvação conhecida dos resgatados, através dos sofrimentos e dos milagres dele, antes e após a crucifixão, e a imitação dos seus sofrimentos passou aos apóstolos, depois aos mártires, para chegar aos ascetas e aos confessores da fé. Desses insultos, dessas injúrias feitas pelos inimigos do Senhor às marcas do seu Cristo, nosso Deus, Ele se lembrou por ação da sua própria misericórdia em resposta às súplicas de sua mãe, dos apóstolos e todos os santos, que com ele foram desprezados e ultrajados nos ícones. Do mesmo modo que com ele haviam de sofrer na carne, de forma semelhante haveriam de sofrer em comunhão com ele nos ultrajes aos santos ícones. Para cumprir finalmente o que ele decretou neste dia, fazendo de novo o que ele realizara já uma primeira vez. Assim, primeiro, após um período de muitos anos, em que os santos ícones sofreram o desprezo e a desonra, ele reconduzira a veneração a eles. Agora, portanto, pela segunda vez, após pouco mais de 30 anos de aflição, ele trouxe-nos, apesar da nossa indignidade, a cessação das nossas misérias, a libertação dos nossos perseguidores, a pregação da fé, a graça de venerar os ícones com toda a segurança e a presente festa portadora da salvação. Nos ícones contemplamos, de facto, a paixão que o Mestre sofreu por nós, a cruz, o sepultamento, a submissão à morte, o despojamento do inferno, os combates e as coroas dos mártires, em suma, a salvação que o nosso primeiro dispensador de troféus e de coroas realizou ele mesmo sobre a terra. Celebramos, pois, hoje esta festa, por meio de orações e súplicas, unimos os nossos corações em júbilo e exaltação para dizer com salmos e cânticos que Deus é grande como o nosso Deus, tu és o Deus que fazes maravilhas. Os contempladores da tua glória foram escarnecidos, e os que estavam cheios de audácia contra os ícones, fizeste deles fugitivos amedrontados. Pois é esta a nossa ação de graças a Deus, e tal é o triunfo do Senhor sobre os seus inimigos. No tocante às lutas e combates contra os económicos, expô-los-emos pormenorizadamente num outro discurso. Eis-nos, pois, como em repouso, após a travessia do deserto, tendo tomado posse da Jerusalém espiritual.
A exemplo de Moisés, o antes com o estímulo de Deus, como sobre uma coluna de grandes pedras e prestes a ser gravada, pareceu-nos digno e justo de inscrever nos corações dos nossos irmãos as bênçãos merecidas pelos observadores da lei e as maldições a que se expõem os transgressores. Por esta razão dizemos: àqueles que confessam de boca, de coração e de espírito, pela palavra, a pintura e os ícones, a encarnação do Verbo de Deus, memória eterna. Àqueles que reconhecem na única e só pessoa de Cristo a diferença das naturezas e o que nela há de criado e de incriado, de visível e de invisível, de passível e de impassível, de circunscrito e de incircunscrito, e que atribuem à natureza divina o caráter incriado, etc., e à natureza humana os outros caracteres, até o de ser circunscrita, e o fazem pela palavra e pelos ícones, memória eterna. Àqueles que creem, declaram ou anunciam as palavras em escritos e as coisas em figuras, e pensam que é tão útil pregar por palavras, como confirmar a palavra pelos ícones, memória eterna. Àqueles que santificam os seus lábios pela palavra, e depois os ouvintes pela mesma palavra, e sabem e declaram que os olhos dos espectadores são igualmente santificados pelos santos ícones, e que por eles o seu espírito é conduzido ao conhecimento de Deus, como pelos santos templos, os vasos sagrados e outros santos objetos, memória eterna. Àqueles que sabem que a vara de Arão e as tábuas da lei, a arca da aliança e o candelabro, a mesa e o turíbulo, previamente descreveram e prefiguraram a Mãe de Deus e toda a Santa Virgem Maria, que estas coisas a prefiguraram, sem que ela fosse essas mesmas coisas, que ela foi uma jovem mulher e que permaneceu virgem após o parto divino. Àqueles que por esta razão preferem representá-la como uma jovem virgem nos ícones, em vez de a esboçarem em símbolos, memória eterna. Àqueles que conhecem e aceitam as visões proféticas como a própria divindade figurou e simbolizou, e creem que os profetas anunciaram após terem visto, e confirmam a tradição escrita ou oral, que pelos apóstolos foi transmitida aos padres, àqueles que representam os ícones nas coisas santas e as veneram, memória eterna. Àqueles que compreendem Moisés quando ele diz: sendo atentos a vós mesmos, no dia em que o Senhor falou no monte Horebe, vós ouvistes o som das suas palavras, mas não vistes de forma alguma, e sabem responder corretamente. Se ao menos vimos alguma coisa, nós vimos-lo em verdade, como o filho do trovão não o ensinou. O que era no princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e que as nossas mãos tocaram na palavra da vida, dela testificamos. Como também afirmaram os outros discípulos do Verbo: nós comemos e bebemos com ele, não somente antes dos seus sofrimentos, mas também após a sua paixão e ressurreição. Aqueles, digo, que recebem de Deus a faculdade de distinguir o preceito contido na lei, e o ensinamento que nos dá a graça, a invisibilidade de Deus na primeira, e o seu caráter visível e tangível na segunda, àqueles que por esta razão representam o que se pode ver e tocar, e veneram o seu ícone, memória eterna. Como os profetas o viram, como os apóstolos o proclamaram, como a igreja o recebeu, como os doutores o ensinaram, como o universo conveio nisso, como a graça resplandeceu, como a verdade foi demonstrada e a mentira rejeitada, como a sapiência ousou dizê-lo, como Cristo promulgou, assim pensamos, assim falamos, assim pregamos e honramos a Deus, nosso verdadeiro Deus, e os seus santos, pelas suas palavras, nossos escritos, nossos pensamentos, nossos sacrifícios, nossos templos e nossos ícones, prostrando-nos diante de um como de Deus e Senhor, venerando os outros por causa do Mestre comum, de quem são íntimos servidores, concedendo-lhes a devoção que convém ao lugar que ocupam. É esta a fé dos apóstolos, é esta a fé dos padres, é esta a fé dos cristãos ortodoxos, é esta a fé que sustém o universo. Quanto aos arautos da fé, é com a afeição fraternal e filial que os celebramos, para a glória e honra da fé, em favor da qual eles combateram, e dizemos: a Germano, Tarásio, Nicéforo e Metódio, verdadeiros pontífices de Deus, campeões e doutores da ortodoxia, memória eterna. A Inácio, Fócio, Estevão, António e Nicolau, santíssimos patriarcas ortodoxos, memória eterna. A todos os escritos ou discursos contra os santos patriarcas Germano, Tarásio e Nicéforo, Metódio, Inácio, Fócio, Estevão, António e Nicolau, anátema. A todas as inovações passadas ou futuras contrárias à tradição da Igreja, ao ensinamento e aos cânones dos ilustres padres, anátema. Ao pontífice mártir e confessor Estevão o Jovem, memória eterna.
aos ilustres confessores e arcebispos Eutílio, Teófilo e Emiliano, memória eterna. Aos confessores 3 vezes bem-aventurados e apóstolos, e arcebispos João, Nicolau e Jorge, e a todos os bispos que partilham o seu pensamento, memória eterna. A Teodoro Venerável Abade Studium, memória eterna. A Isaac Taumaturgo e a Joanico cheio do Espírito Profético, memória eterna. A Hilarião Venerável Arquimandrite e Abade de Dalmácia, memória eterna. A Simeão Venerável Estilita, memória eterna. A Teófano, o verdadeiro Abade do Grande Campo, memória eterna. A todos os arautos da verdade, memória eterna. Tal como as bênçãos dos padres descem sobre nós, seus filhos, que invejamos a sua piedade, do mesmo modo as maldições compreendem também os parricidas e aqueles que desprezam os preceitos do Senhor. É por isso que nós, juntamente na plenitude da fé, lhes lançamos a maldição àqueles próprios que a expuseram. Há aqueles que aceitam em palavras a encarnação do Verbo de Deus, mas recusam contemplá-la através dos íconos, recebendo-o, portanto, somente em teoria, desse modo renegando de facto a salvação, anátema. Há aqueles que admitem, ainda que de mau grado, as visões proféticas e não aceitam as imagens que viram, ó maravilha, antes mesmo da encarnação do Verbo, afirmando, todavia, que o que foi contemplado pelos que estavam presentes era uma natureza inacessível e invisível, ou que eram imagens da realidade que apareciam como figuras aos que a viram, não suportando, porém, que se representa em íconos o Verbo feito homem e a paixão que ele sofreu por nós, anátema. Àqueles que ouvem a palavra do Senhor, se vós tivesseis fé em Moisés, que creríeis também em mim, e compreendem de Moisés, o Senhor Deus suscitará entre os vossos irmãos um profeta como eu. Depois dizem que aceitam o profeta, mas não introduzem, através dos íconos, a graça e a salvação, a graça do profeta e a salvação do mundo inteiro, tal como ele se mostrou e conversou com os homens, curou-os dos sofrimentos e as doenças incuráveis, foi crucificado, sepultado e ressuscitou. E tudo o que ele fez e sofreu por nós, àqueles, portanto, que não aceitam ver nos íconos as suas obras para a salvação do mundo e não querem venerá-los nem prostrar-se diante deles, anátema. Àqueles que persistem na heresia económica, ou antes na apostasia cristómaca, e não querem nem chegar à salvação pela lei mosaica, nem reintegrar a fé à luz dos ensinamentos apostólicos, nem desviar-se dos seus erros, apesar dos conselhos e exortações dos santos padres, nem se deixam submeter ao consenso das igrejas de Deus disseminadas pelo universo, mas se conformam inteiramente à sorte dos judeus e pagãos, que não param de ousar proferir, através do ícone, contra aquele que é o protótipo. Àqueles, portanto, que persistem neste erro, sem se emendarem e fecham os ouvidos a toda a veemente repreensão divina e a todo o ensinamento espiritual, e que, como membros já putrefactos, se separam eles mesmos do corpo da Igreja, anátema. Ao pretenso concílio que vociferou contra os santos ícones, anátema. Àqueles que aplicam aos santos ícones de Cristo, nosso Deus, e aos seus santos, as palavras que da Sagrada Escritura contra os ídolos, anátema. Àqueles que comungam conscientemente com os ultrajadores e opositores dos santos ícones, anátema. Àqueles que dizem que além de Cristo, nosso Deus, um outro nos libertou do erro dos ídolos, anátema. Àqueles que ousam dizer que a Igreja Católica Ortodoxa admitiu outrora ídolos, deitando por terra tudo o que há de sagrado e ultrajam a fé dos cristãos, anátema. Se alguém não confessar que Cristo, nosso Deus, é circunscrito segundo a sua humanidade e não adorar nos seus íconos, que ele seja anátema. A Constantino e Irene, sua mãe, e todos os nossos piedosos imperadores ortodoxos que trocaram o reino celeste pelo reino dos céus, memória eterna. A Miguel, imperador ortodoxo, e sua mãe Teodora, imperatriz protegida por Deus e bem-aventurada, que restaurou corajosamente a ortodoxia e a veneração dos santos íconos, memória eterna. A Santíssima Trindade glorificou-os, orando a Deus para que sejamos instruídos pelos ensinamentos deles, firmados pelos combates que eles conduziram até à morte pela fé, e suplicando-lhe que faça de nós até ao fim imitadores da sua santa vida, possamos nós ser dignos daquilo que pedimos pela misericórdia e graça do nosso grande e primeiro Pontífice, Cristo, nosso verdadeiro Deus, pelas orações da nossa gloriosa Senhora, da Mãe de Deus e sempre Virgem Maria, dos anjos divinos e de todos os santos. Amém.